E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram o dia de vocês? Fizeram história nesse mercado? O mercado foi bem generoso hoje, hein? O mercado foi, sim, bastante generoso. Principalmente para você que seguiu à risca os movimentos do preço, as oportunidades. Felipe, eu não enxerguei foi nada, esse negócio que subiu reto, caiu reto, depois subiu reto, ficou mitigando aí até agora no finalzinho aí da tarde. Cara, que pregão doideira.com. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa. E se você precisa de auxílio, de ajuda, de um mentor ali para te ajudar a evoluir, link tá na descrição desse vídeo. Você vai aprender todo o conceito, todo o contexto, tudo o que você precisa para tirar resultados desse mercado todos os dias, baseado na leitura do preço e no Smart Money. Você preenche o formulário e eu te ajudo a avançar e a lucrar cada vez mais e mais, tá? Não perca tempo, link na descrição desse vídeo. Não deixe de dar aquele like, tá? De comentar, compartilhar, de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante a trazer sempre mais e mais conteúdos aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui nesse gráfico inicialmente e depois vou pro gráfico que estava com as marcações minhas do dia de hoje, tá? Ontem alertado, topo, fundo, mercado não corrigiu 50%, ponto de indução, mercado fez o fundo principal. Fez a correção, então você tinha uma estrutura interna para uma possibilidade de continuação. Você tinha essa movimentação de subida com expectativa de liquidez aqui, ponto de entrada, ponto de entrada. O mercado abre com gap de alta. O gap de alta gera sim, tá? Uma ideia de você trabalhar nesse FVG. Só que observa, ele já abriu acima do FVG. Então, matou nossa leitura aqui. Felipe, outro possível ponto não seria esse order block de pavio? Sim, mas olha como que o mercado se movimentou depois da abertura, agressivo de continuidade. Então, galera, morreu, matou, eliminamos tudo isso daqui do dia de ontem e focamos somente no dia de hoje. Gráfico em específico de 1 minuto. Eu vou mostrar para vocês aqui até no outro layout aqui, tá? Que era o que eu realmente operei e as minhas marcações e as minhas situações. Preço abre, como eu disse, nem olho mais para o cenário do dia anterior, só para o dia atual. E é isso aqui que eu tenho, tá? É isso que eu tenho. Olha só, e vamos estudar. Isso aqui é estudo mesmo, é analisar, é praticar e você vai se cada vez mais se profissionalizar e ter resultados. Fundo do dia, topo do dia. O mercado rompeu para onde? Para cima. Pergunta que eu faço: cadê a liquidez? Por que que o mercado fez um fundo e fez um topo e rompeu para a máxima e não consumiu uma liquidez de fundo? Quer dizer que essa liquidez está em aberto. O mercado precisa consumir esse ponto. Ponto final. Simples assim. Consumiu essa liquidez antes de subir? Não. Então, cuidado quanto a isso. Subiu em linha reta. Observe que depois que ele sobe em linha reta, ele falha o primeiro rompimento, falha o segundo rompimento. Quando passa com pavio, somente liquidez. Aí eu chamei a atenção do pessoal, galera, olha a CLT. Isso daqui, para quem é mais velho aí de estudo, né, que alinha o price action junto com o price action, junto com o movimento do smart money, junto com a região e a análise do preço, entende que toda essa região que o preço se encontra é uma possibilidade para você vender. Aí foi muito tranquilo, só esperar uma microzinha estrutura. O mercado armou uma microestrutura, nas costas da LT tinha uma zona de oferta aqui, todo operacional casado. Toda a leitura explicada ao vivo para o pessoal. Stop curto, alvo 1, pelo menos os 300 pontos. Alvo 2 e muito objetivo também. Alvo técnico na mínima do dia. Por quê? Porque a estrutura permitia você pensar nessa oportunidade mais expressiva. Não estou falando que é fácil, estou falando que é objetivo. Porque subiu sem consumir liquidez, deixou liquidez em aberta. E se você já entende que o mercado se movimenta sempre em busca de liquidez, e essa melhor ideia de liquidez está na extremidade superior e extremidade inferior, é isso que você vai se valer. Infelizmente, queridos, quando chegou nessa mínima aqui, nós enxergamos esse choque depois da liquidez do fundo
mas uma pena que o mercado não voltou para nos dar a compra com stop técnico aqui abaixo. E aí subiu em linha reta. Quando o mercado sobe reto, a liquidez está onde? Na extremidade inferior. Quando o mercado cai reto, a liquidez está onde? Na referência superior. Foi dito e feito, o mercado saiu. Uma pena não ter executado essa operação. Tanto que na hora, eu até chamei a atenção pessoal, tem um FVG aqui. Não sei se dá para você executar essa entrada de forma cautelosa. Mas quem é corajoso de plantão, tiveram alunos que compraram, sustentaram e foram extremamente felizes nessa oportunidade. O mercado passou, subiu e o trade encaixou. Simples de objetivo. Por quê? Região de topo é região de você vender. Região de fundo é região de você comprar. Você simplesmente executa o que precisa fazer. Aí o mercado chegou lá na máxima do dia. A pergunta que eu faço, no mesmo sentido aqui de trás. Se você enxergou que isso aqui não era rompimento, porque passou só com pavio, é a mesma coisa acontecendo aqui. Vou até dar um zoom out para você. O mercado chegou na máxima do dia. Infelizmente não passou. Não passou com continuidade, só pavio, só rejeição, só liquidez. Uma pena que quando virou, infelizmente não voltou. Só que eu tinha chamado até a atenção pro pessoal, por ser uma zona de liquidez, você poderia fazer essa venda com stop técnico aqui para cima. Repito, não é uma operação fácil, é uma operação quando a gente faz aquela análise, aquele cenário ali de um operador mais ousado, é o nível 3 de ousadia. Ah, mas é fácil ficar fazendo trades de ousadia toda hora? Claro que não. Mas a região permite você ter um pouco mais de coragem. Não é o ideal, queridos, mas você pode planejar esse tipo de operação desde que você coloque sempre seu stop técnico. Não importa a região que você se posiciona. Se você colocar um stop técnico, você tem muito mais clareza nesses contextos. Tanto que eu até chamei a atenção do pessoal. Entre esse topo e esse fundo, 50% estava aqui. Olha só esse FVG maravilhoso que o mercado deu trade. Eu não pude chamar essa operação. Por quê? Porque estava abaixo dos 50%. A sua região, quando você marca, mesmo ela estando num topo, mesmo ela estando no fundo, priorize tentar seguir à risca os 50%. Porque cada vez mais você vai limitar o seu stop. Pô, Felipe, mas deu certo. Não se envolvam com operações e tentem fazer trades só porque deu certo. E aí, nessa movimentação de alta, eu chamei a atenção para o pessoal. Falei, ó, nós temos essa base, nós temos esse FVG, que é um FVGT duplo, tá? Um FVG duplo. E nós temos esse order block. São 3 pontos que dá para você executar a compra. E você vai precisar ter um pouquinho de paciência para executar essa operação. Está abaixo de uma liquidez. Repito, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Ou você vai usar as 3 referências no risco, ou você vai usar uma confirmação e tentar pegar em cima da confirmação alguma oportunidade dentre esses 3 pontos. Tem uma terceira chance de você executar, que talvez é a que o pessoal mais gosta de fazer, né? Vai tentar sempre comprar no mais extremo. Evita essa compra porque está próximo dos 50%. Evita o FVG porque ele ainda não é o melhor dos mundos e vai tentar sempre comprar mais barato possível. Bacana. Eu não importo qual estilo operacional você vai seguir. O que eu importo é seguiu hoje, segue amanhã. Seguiu amanhã, segue quinta-feira. E assim sucessivamente, tá? Nesse intervalo aqui não ficou tão interessante. Primeiro de tudo, eu até deixei marcado aqui para explicar alguns detalhes para vocês. Tocou na região e se desenvolveu. Aqui já não faz mais sentido tentar buscar essa operação. Então aqui já não tem leitura e contexto de clique. Segundo, tocou na região do FVG. Gráfico de 1 minuto gerou aquele sentimento mais ideal que eu gosto. Captura de liquidez de um fundo, mudança de estrutura interna, oportunidade de compra com stop técnico. O mercado até se desenvolve, mas infelizmente volta e acaba estopando. Meu Deus do céu, que loucura. Se você foi no risco, nas 3, o mercado te estopa, o mercado te estopa, o mercado te paga. Se você foi na confirmação, o mercado não deu confirmação na zona amarela, o mercado deu confirmação após o FVG e você tomou um stop. E você esperou a confirmação aqui no toque do order block. Como o mercado fez essa velona, você pode usar essa estrutura de reversão. Quando o mercado volta, você vai tentar ser comprador nesse order block aqui. E também você pega um belíssimo trade. Demorado, mas um belíssimo trade até o fechamento do dia. Isso aqui é difícil, tá? Esse tipo de operação. Porque é fechamento de pregão.
5 horas da tarde, está esperando o trade, eu até mostro esse tipo de operação, eu explico, tá? Mas o foco principal quando eu passo não é o horário, e sim as estruturas, porque a estrutura independe, tá, do horário. É estrutura, é cenário, paciência e atenção. Falei com um aluno numa aula agora de tarde, tá? O mercado de índice andou e para mim não andou para lugar nenhum. Ele tentou romper e não desenvolveu. Terminou o dia mitigando e tá horrível. Amanhã é super quarta, é o principal dia que eu mais gosto, que eu mais faço dinheiro junto com o pessoal da sala e você precisa estar junto com a gente. Então não perca mais tempo, link na descrição desse vídeo, preencha o formulário e venha fazer parte do nosso time. São alguns pontos que o mercado tá deixando aqui pra gente, tá? Pontos de interesse para amanhã para quem quer ser vendedor. Pontos de interesse para você que quer ser comprador de índice nessa estrutura. Isso aqui para mim é tudo liquidez. Eu só iria se fosse neste order block e a minha melhor expectativa está abaixo desse fundo principal e acima do topo principal. Pontos de venda porque o mercado terminou o dia num cenário principal de baixa. Pontos de compra porque o mercado na microestrutura está gerando um movimento de alta. Toque, continuação, segue a ponta, compradora. Simples e objetivo, sem loucura, sem alarde, sem influenciar nas movimentações, nada com nada. O que mais você vê por aí são os professores de internet mostrando só os três que deram certo. Meus amigos, fujam desse tipo de galera. Aprendam a consumir conteúdo de verdade, que vai agregar de fato na sua evolução e na sua vida como um operador. O dólar, para mim, sinceramente, horrível. Água de salsicha o dólar de hoje. Se o índice andou e não saiu do lugar, o dólar, misericórdia. Eu não tenho nem o que ficar inventando. Estava caindo, só poderia ser vendedor depois que ele rompesse e manipulasse esse topo. O dólar me abre, não consegue vencer, manipula, continua a queda. Só que nessa situação de queda que ele deixou essa liquidez, quando deixa essa liquidez e faz essa mudança de estrutura aqui, depois de sim manipular a mínima do dia, não volta 50% mais para você gerar uma operação, tá? Então, sim, o dólar foi uma água de salsicha, porque toca somente nessa região, começa a subir de novo e você não tem mais nada para fazer. Ah, Felipe, eu não poderia ser vendedor nesse order block de pavio aqui? Sim e não. Sim, para a estrutura principal do dia, se você usou tanto esse topo quanto esse topo aqui como indução, uma pena você tomar um beijinho na maldade, até mesmo se não tomou, o mercado não se desenvolveu do melhor jeito possível, tá? Por quê? O stop são 5 pontos. Se você não tomou o beijinho na maldade, ele não chegou a andar os 3 para 1. Aí vai daquela, você sairia no zero? Pelo horário, provavelmente eu sairia. 3 horas da tarde, você tá ali na frente da tela, bacana. Pelo contexto, eu tomaria o stop. Eu não faria essa venda porque para mim nessa linha em azul o mercado já tinha mudado a característica depois de ter manipulado o fundo. Ponto final, simples assim, tá? Mas se você foi mais ousado e objetivo na tentativa de ser vendedor, o mercado te acionou, não te estopou se você colocou o stop que eu sempre proponho, que são até 5 pontos. Chegou a andar bem, nunca pega tudo, andou 12 pontos e meio e acabou voltando. Ou você sai no zero numa operação como essa, que não é muito a minha praia, ou, obviamente, pelo horário você sairia no zero, né? Ou você apaga para ver, o mercado acaba te estopando e infelizmente termina também sem sair do lugar. Expectativa principal, parou aqui, não rompeu aqui, tá travado aqui. Isso aqui tudo para mim é liquidez, o mercado fez uma possível virada, tá? Então essa própria região que o preço está aqui, amanhã já podendo abrir com gap de baixa ou rompendo essa região aqui, já está gerando uma continuidade, expectativa de vender. Por que não rompeu com o corpo real? Felipe, mas eu tô achando que esse negócio vai subir. Essa liquidez é muito maior do que esse movimento curtinho que você marcou. É tudo isso daqui, ó. Então a sua melhor compra está nesse order block aqui de baixo, abaixo desse possível ponto de indução e a continuidade da alta. É só prestar atenção. Quando o mercado fecha nessas condições horríveis, tanto o índice quanto o dólar, eu prefiro muito mais esperar somente o dia para tomar uma posição. A abertura de amanhã me gera a melhor referência de oportunidade. E aí eu vou saber identificar e interpretar a possibilidade da compra quando ela for barata nessa região, como e dependendo de
quando ele chegar, e a venda nessa microestrutura de virada depois de ter limpado essa liquidez. Acredito que se o mercado for para entregar, o gap de abertura já tem que pelo menos perder esse boss. Perdendo esse boss aqui, o respiro é uma possibilidade de entrada. Felipe, você tinha falado no vídeo de ontem que esses aqui eram pontos de liquidez. Você acha que o mercado não pode voltar mais aqui acima? Sim, só que se ele começar e terminar o dia ou abrir com gap de alta, essas ideias de vender já não são tão atrativas para o pregão de hoje. Vai ser atrativa para o pregão de amanhã, quando armar uma microestrutura em cima dessas situações. Fechou? Não precisa ter medo de clicar se aparecer uma oportunidade. O que você precisa é ter a paciência para esperar a oportunidade aparecer e aí sim clicar. Fechou? Sem medo de ser feliz, tranquilo e calmo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!